Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 22 para vocês do segundo ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer algumas formas de fazer disputas com os dedos, tá? Bem, com certeza, né, vocês já disputaram algum par ou ímpar, ou uma partida de jockey-pô, ou tiveram, de repente, sabe, naquela brincadeira de pega-pega, né, tiveram que ser o pegador depois de perder uma partida de dedos, por exemplo, né? Talvez alguns conheçam, talvez alguns não. Bem, gente, vocês fazem ideia da quantidade de brincadeiras que nós podemos fazer com as nossas mãos e os nossos dedos? Vamos conhecer uma porção delas nas aulas de hoje, pessoal. Então se preparem e me acompanhem nessa. Quais materiais nós vamos precisar para a aula de hoje? Bem, gente, nessa presente aula vocês vão precisar apenas encontrar um ou mais adversários para realizar essas brincadeiras e responder essas questões que eu vou fazer para vocês sobre essas brincadeiras no caderno, tá? Então vamos conhecer primeiro os dedos das mãos. Vocês conhecem os dedos das mãos? Então, gente, são eles, né? O polegar, o indicador, o dedo médio, o dedo anelar e o dedo mindinho, ó, pequenininho, tá? Agora da outra mão aqui, ó, da minha mão direita, ó. De novo na mesma ordem, o polegar, tá? O indicador é o dedo que a gente indica, ó, vamos para aquela direção. O indicador, o dedo médio, tá? O anelar é o dedo que as pessoas põem um anel, né? E o mindinho, gente, o menor dos dedinhos aqui, ó, o mais fininho. Se é que no meu caso, o polegar é um pouquinho mais curto, né? Bem, gente, então, os dedos das mãos, eles fazem movimentos muito complexos e finos, né? E nós podemos imaginar que é o nosso membro mais habilidoso. Nós, seres humanos, nós temos uma habilidade incrível com as mãos que os animais não têm. Para escrever, para pintar, para tocar violão, por exemplo, tocar algum instrumento, né? Então, nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre as disputas de dedos. São essas brincadeiras que a gente faz fazendo sinais com as mãos, tá? Bem, gente, essas disputas, né, entre dois ou mais jogadores, em que nós utilizamos sinais manuais para definir um vencedor, tá? Então, são as formas mais utilizadas e rápidas, às vezes, né, para escolher naquela brincadeira quem vai começar. Por exemplo, naquela partida de futebol ou naquela brincadeira de pega-pega, quem vai ser o pegador. Às vezes a gente faz essas brincadeiras, essas disputas de dedo, né? Eu tô com um grupo de amigos aqui e ninguém quer ser o pegador. Daí a gente faz o dedos e faz toda aquela brincadeira que eu já vou explicar para vocês, para decidir, para sortear quem que vai ser um pegador de brincadeira ou um par ou ímpar, para ver que time que começa com a bola e que time que começa em cada lado, tá, gente? Então, para se jogar, né, os participantes, eles apresentam os sinais desejados com as mãos simultaneamente para avaliar o resultado, né? E pode ser feita de diversas formas, como nós vamos conhecer logo a seguir, tá? Para o ímpar, a mais famosa de todas, né? Feita para dois jogadores. Primeiro, um escolhe entre os números pares ou ímpares e na disputa vocês vão apresentar simultaneamente um número de 1 a 5 representado pelos dedos estendidos, tá? A soma desses resultados vai definir quem vence, né? E se quem escolheu os números pares ou ímpares, tá? E cuidado com os espertinhos que demoram para jogar e escolher o resultado.
exija que todos joguem ao mesmo tempo. Deixa eu explicar essa, pessoal, ó. Suponhamos que eu esteja jogando para o ímpar com um adversário, com um parceiro meu, para ver quem que vai começar no jogo de futebol, ó. Daí os dois jogam, né, para o ímpar. Ao mesmo tempo, os dois colocam um sinal. Se eu escolhi par, por exemplo, e o meu adversário escolheu ímpar, né? O resultado do sinal, ó, eu coloquei 1 e ele colocou 2. Nós temos o número 2. Número 2, gente, é um númerozinho par. Então, se eu pedir par, eu ganhei essa partida de par ou ímpar. De novo, ó, eu pedi ímpar e o meu adversário pediu par agora. Ó. Eu vou lá, joguei 3 e ele jogou 1. 1, 2, 3, 4. Ó, o resultado da soma dos nossos dedos deu 4 dedos estendidos, ó, né? Então 4 é um número par. Como dessa vez eu pedi ímpar, o meu adversário ganhou, tá? E assim, pessoal, tem que jogar ao mesmo tempo, tá? Imagina que eu peço par e o meu adversário pediu ímpar. E ele joga. Ele pediu ímpar e eu penso, eu pedi par, eu acho que eu vou jogar 1 também. Daí eu pego e jogo. E ganho. Aí não pode, né, pessoal? Tem que ser ao mesmo tempo, tá? Então, gente, é bem fácil conhecer o par ou ímpar, não é? E sabia que ele nos ajuda a treinar a matemática? Óbvio, né? Pois nós temos que fazer somas o tempo inteiro, né? Veja só em forma de conta matemática como se enunciaria esse jogo, ó. Um colocou 4 e o outro colocou 2, tá? Esse resultado mais 2 dá 6, ó. Então é assim que a gente escreve essa somazinha aí do nosso par ou ímpar, por exemplo. Agora vamos para outra brincadeira, né? A famosa pedra, papel e tesoura, também conhecida como jockey-pong. Bem, gente, joga-se com um ou mais jogadores, né? E nessa sequência de símbolos, de sinais, né? A pedra, tá? Que é com um sinal com a mão fechada, ela quebra a tesoura, tá? Que é esse sinal aqui. A pedra quebra a tesoura. A tesoura pode cortar o papel, ó, que é o sinal da mão aberta, ó. A tesoura corta o papel e o papel enrola a pedra. Então, o que a gente cria? A gente cria um ciclo, ó. Um vence do outro, um sinal vence do outro, né, pessoal? Então, não dá para saber quem que vai vencer nessa brincadeira, né? E também dá para empatar. No jogo com muitos jogadores, cada haja um empate, joga-se de novo, gente, né? Porque nessa brincadeira, como eu disse, né? Se todas as figuras forem usadas, elas vão se anular. Então, ó, se numa brincadeira, por exemplo, nesse desenho de 5 pessoas, no caso, ó, 2 jogaram pedra, 2 jogaram tesoura e uma jogou papel, ó. A tesoura corta o papel, só que o papel enrola a pedra e a pedra quebra a tesoura. Não dá para saber quem ganhou quem nesse fuzuê, né, pessoal? Então, ó, considera-se um empate e joga de novo, tá? E se estiver jogando 2 pessoas contra 2 pessoas, se as 2 jogarem tesoura, se as 2 jogarem pedra e se as 2 jogarem papel ao mesmo tempo, elas também vão ter um empate, ok? Agora, exercício, ó, para vocês. Vocês vão descobrir quem que são os vencedores dessas disputas aí, tá? Helena com a Juliana. Quem venceu? O José com a Maria. José colocou pedra e a Maria colocou papel. Quem venceu? E o Pedro colocou tesoura e o Antônio colocou papel. Quem venceu essa partida de pedra, papel e tesoura? E olha a resposta aí, ó. Bem circuladinho o nome de cada um que venceu essa partida. Fácil, né, pessoal? A Helena, que jogou pedra, venceu a Juliana, que jogou tesoura. A Maria, que jogou papel, venceu, ó, o José, que jogou pedra. E o Pedro, que jogou pedra, venceu o Antônio, que jogou papel. Agora vamos conhecer a brincadeira do 2 ou 1. Nessa brincadeira, na brincadeira do 2 ou 1, tá? Os sinais usados, tá? Ele pode ser ou o número 2 ou o número 1.
tá? E a gente representa com o dedo, ou 2 ou 1, e só, tá bom, pessoal? E nessa brincadeira assim, ó, a gente faz ela quando a gente tem muita gente, né? E a gente quer separar alguém para ser um pegador ou para fazer algum time diferente, né? A gente usa essa brincadeira dessa forma também, tá? Então, quem tirou um sinal diferente, sai, tá? Existem outras formas de brincar também, tá? Essa é apenas uma delas, tá? E olha só um exemplo de empate nessa brincadeira, né? Enquanto houver um empate, essa brincadeira vai se manter com os mesmos participantes. Então, ó, nessa forma que a gente vai tirando, quem for soltando um sinal diferente, né? Vai cada vez diminuindo as pessoas numa brincadeira, tá? E se não tem nenhuma pessoa jogou um sinal diferente, aí a brincadeira teve um empate e se joga de novo também, tá? Mas uma coisa bem interessante, se essa brincadeira não fosse para excluir, ó, dá para montar time também, né? O time de quem tirou 2 e o time de quem colocou 1. Bem, gente, por uma ironia, né, essa brincadeira do 2 ou 1, ela só termina, como eu disse, né, com uma partida de par ou ímpar, quando restam apenas 2 jogadores. Aí se a gente está fazendo 2 ou 1. Tirando um monte de gente, um por um está saindo da nossa partida, no final, quando só tiverem 2 jogadores, não tem sentido fazer 2 ou 1, né? Aí você tira um par ou ímpar para ver quem que é o vencedor, tá? Bem, pessoal, essa brincadeira é bem conhecida também, como também as pessoas em alguns lugares, eles, ao invés de utilizar o 2 e o 1, elas fazem 0, 0 ou 1. Também é bem conhecida e também dá para jogar dessa forma, tá? E a disputa de dedos, que é uma bem bacana, né? Na disputa de dedos em roda, também se escolhe um número de 1 a 5 para jogar com as mãos, com os dedos estendidos, né? E soma-se esse resultado de todos os participantes, né? E faz a contagem até o número final. Aí, quem iniciou a brincadeira vai apontando para cada um dos jogadores no momento da contagem, né? E pode escolher no sentido do relógio ou no sentido anti-horário, tá? O jogador que ficar com o último número escolhido, tá? Ele o último número, ele vai ser o escolhido, quem venceu ou quem perdeu na brincadeira, tá? E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Um exemplo, por exemplo, o total dessa partida foi 14. O Thiago começou essa partida, tá? Ele começou a contagem. No sentido horário, né? E quem vai sair dessa brincadeira? Então, ó, com 14, tá? Nós temos aqui a Jusceleide colocou 1, Ramiro colocou 4, João colocou 5, Thiago, que começou, colocou 2 e a Francine colocou 2, ó. Então, ó, no sentido do relógio, tá? Quem que vai sair dessa brincadeira começando no Thiago? Resposta, sendo o Thiago o número 1, né, correndo a contagem no sentido do relógio, tá? Então, ela vai terminar no Ramiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certinho, bem tranquilo, né? Então, pessoal, e agora que conhecemos um pouquinho essas formas de disputar, né? Para a aula de hoje, vocês vão realizar uma partida desses jogos que vocês aprenderam hoje, contra um ou contra mais adversários. Apenas a disputa de 2 ou 1, que pode ser necessário de 3 participantes no mínimo, tá? Os resultados dessas partidas vão ser utilizados por vocês no relatório, né, nas respostas do relatório da atividade. Assim como isso vai auxiliar vocês também nas respostas das questões e pegadinhas que eu preparei para vocês nessa aula de hoje, tá bom, pessoal? E concluindo, né? E aí, gente? Foi fácil fazer essa brincadeira, não é? São brincadeiras bem fáceis de serem realizadas, poucas pessoas, nenhum material, é só ter os dedinhos, né? Bem, gente, algumas dessas brincadeiras com certeza vocês já devem ter utilizado para fazer um time em algum jogo, algum esporte,
ou para decidir quem começa alguma partida, né, em alguma brincadeira. Tá? Com certeza vocês já jogaram para o ímpar, já aprenderam Jockey Pô, né? E agora, craques, nesses tipos de jogos, vocês vão poder realizar as questões propostas nas atividades. Tenham todos vocês uma ótima semana de estudos.